Bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje é o estudo de número 46 do Livro dos Espíritos e vamos continuar no capítulo 8º da Emancipação da Alma. Item sobre o êxtase. Pergunta de número 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Então, como vimos nas perguntas anteriores, Kardec aprendia com a espiritualidade sobre o fenômeno do sonambulismo, diferenciando o estado da alma em relação à mediunidade, em relação ao desdobramento. E agora nós vemos que o êxtase é um sonambulismo, só que mais apurado, é de um ser que está mais sintonizado com a espiritualidade, que talvez tenha desenvolvido de uma maneira mais precisa a sua faculdade para interagir com o mundo espiritual. Por isso ele é mais independente. Pergunta número 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Vejam, portanto, que a pessoa que entra nesse êxtase consegue sim visitar mundos superiores e, como é de se esperar, não querem retornar porque são mundos muito melhores do que o nosso. Mas não são todos que são acessíveis, porque depende do grau de depuração do espírito. Pergunta número 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? Não o retém o instinto de conservação? Vejam que a pergunta de Kardec é relativa à opção que o estático faz quando informa que tem um desejo de deixar a Terra para ficar nos mundos superiores, como se ele estivesse infringindo a lei de conservação porque ignora a sua encarnação num planeta de provas e expiações. Vejamos a resposta dos espíritos. Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Percebam, porém, que ele não está dizendo que o estático ele tem um desejo suicida, não é isso. Ele tem um desejo de chegar logo no nível evolutivo que lhe permita habitar mundos superiores. Não é que ele quer se desprender imediatamente da terra, mas ele trabalha dia após dia para desenvolver suas virtudes, vencer suas más inclinações, a fim de desatar pouco a pouco os laços que o prendem à terra e permitir que ele possa alcançar mundos superiores, que é o nosso objetivo. Pergunta 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Será que o estático conseguiria desprender-se do seu próprio corpo nesses momentos em que está desdobrado? Resposta: perfeitamente poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o prende ao planeta terreno. Vejam o quanto a nossa vontade é poderosa. Um estático, pelo poder da sua vontade, pode desatar o laço que o prende à matéria. Logo, o estático pode desvincular seu espírito do corpo físico, cujo efeito consequente é a morte, que é o desatar do espírito em referência ao corpo físico. Pelo poder da vontade, o estático pode desligar-se da matéria, e é por isso que os espíritos aconselham o chame de volta, para que ele não fique
com esse desejo constante de habitar mundos superiores que ele está visitando, e com isso não queira mais retornar à Terra, à sua atual casa. É necessário que ele cumpra os seus deveres aqui, não é à toa que está reencarnado na Terra, e por isso deve ser solicitado pela pessoa que está coordenando a atividade que retorne ao corpo físico. Pergunta 443. Como o estático supõe ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram? Não será justo concluir-se que nem tudo o que ele vê é real? Vejam que Kardec não está julgando as visões do estático. Ele está dizendo que muitos dos estáticos supõem ver coisas que na verdade não existem, são produto da sua imaginação. Isso não coloca em xeque o fenômeno? Resposta: o que o estático vê é real para ele, mas, como o seu espírito se conserva sempre sob a influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído. Ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Neste sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Vejam que a resposta nos diz que os estáticos podem sim dar informações que são da sua imaginação, mas isso decorre dos seus próprios preconceitos ou dos preconceitos daqueles que estão ouvindo o seu relato. É por isso que essa área ela tem que ser desenvolvida com muito cuidado. Eu vejo muitas pessoas que creem cegamente em tudo que o médium diz, ou a pessoa que, num estado de êxtase, retorna com informações. Muitas pessoas seguem cegamente, sem fazer a aferição do que diz, de acordo com a lógica e com a razão. É por isso que Kardec orientado também pelos bons espíritos, que todos nós devemos medir as informações recebidas, colocar numa espécie de balança racional, para verificar se se trata de uma informação verídica ou falsa, ou até mesmo produto da imaginação do médium. O cuidado é necessário, portanto, quanto mais estudado é o fenômeno e a doutrina espírita. Quanto mais conhecimento adquirido, mais fácil será fazer essa análise criteriosa das informações para evitar ser enganado. E aquelas informações que não são possíveis a sua confirmação, em que não é possível confirmar, nós precisamos tomar o cuidado de não crer cegamente, nem descartar todas as informações que nós ainda não temos capacidade para comprovar a sua veracidade. O melhor caminho é seguir a lógica, a razão de Kardec na análise das informações, e aquelas que nós não podemos ter certeza, deixemos elas numa condição de aguardo, de espera, a fim de que com a evolução humana um dia possamos comprová-las completamente. Não negar de forma absoluta, mas também não crer em tudo que nos chegam. Pergunta 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? É justamente uma pergunta consequente da nossa reflexão. O quanto podemos confiar nessas informações? Resposta: o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. Essa resposta é extremamente importante, porque nós vemos no mundo atual, e sempre existiu, a fascinação
para com os espíritos que enganam, os enganadores, os mistificadores. Como eu disse agora há pouco, é necessário ter cautela e muito estudo para não ser enganado, porque há espíritos especialistas na enganação. E médiuns despreparados ou que acreditam em tudo que veem e ouvem serão enganados, serão utilizados por esses espíritos para propagar falsas ideias. A primeira parte da resposta também trata de algo extremamente importante, porque muitas vezes nós queremos saber aquilo que nós não podemos saber ainda. Não temos capacidade ou não é a hora para recebermos a informação, porque a informação poderá causar pânico, poderá causar aflição, poderá causar uma falsa ideia do mundo espiritual ou de um acontecimento. Por isso, o médium deve ter muito cuidado nesse diálogo, para, como eu já disse, não acreditar em tudo que vê e ouve e também não negar todas as informações que não são passíveis de confirmação por enquanto. O ideal é seguir o conselho dos espíritos que nos dizem: é muito frequente que um estático se confunda, se engane. Então, eles não dizem aqui, acredite em tudo que o estático diz. Não, pelo contrário. É necessário ter cautela. A confiança no estático deve ser proporcional à sua elevação espiritual. É por isso que no Espiritismo nós utilizamos da figura de Chico Xavier para dar maior segurança à nossa crença, porque é um médium confiável. Por suas condutas, por suas escolhas, pela forma que agiu e viveu no mundo, ele nos transmite uma segurança para acreditar no produto da sua mediunidade. Diferente do médium que não pratica o que ensina ou o que recebe dos espíritos. Ou pior, do médium que tem como assessores espíritos mistificadores. Repito que essa resposta é muito importante porque vemos muitos médiuns que estão, como a própria resposta diz, joguete de espíritos mistificadores. São médiuns que não estudaram ou que estão fascinados pelo poder dos espíritos, que se acham privilegiados, portadores de uma mensagem que mudará o mundo, enquanto não mudam eles próprios. Por isso, o perigo da mediunidade sem a caridade, da mediunidade com a vaidade e da mediunidade que busca somente o destaque pessoal. É um caminho certo de mistificação, de engano e de se tornar um joguete de espíritos inferiores. Pergunta número 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Olha que pergunta interessante. O fenômeno que ocorre com o sonambúlico e com o estático não é um fenômeno que ensaia para a vida espiritual? Resposta: a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. A resposta, portanto, é clara. Somente pela razão nós não encontraremos muitas das respostas que buscamos. É necessário o fenômeno mediúnico e por isso o Espiritismo é a terceira revelação. Porque é por meio da revelação mediúnica é que encontraremos as respostas que procuramos. A razão somente não será suficiente para encontrarmos essas respostas. É preciso, sim, ter uma crença racional, uma fé raciocinada, para que o fenômeno mediúnico nos dê as respostas, acompanhadas do raciocínio, da lógica, em que Kardec sempre pontuou e que nós ressaltamos a todo momento aqui.
Buscar sim as respostas que buscamos, que queremos, mas buscá-las com racionalidade, com equilíbrio, sem devaneios ou crenças absurdas que são claramente plantadas por espíritos que querem destruir o movimento espírita. Pergunta número 446. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Resposta: aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Vejam que, como foi dito agora há pouco, é necessário estudar, sempre estudar. O estudo e a boa fé, a boa intenção, impedirá o engano, o misticismo, mas também o materialismo ou o ateísmo. Porque tentar dar as explicações do mundo espiritual como um efeito dos estáticos não é uma crença que se sustenta. Os materialistas pensam assim. É tudo fruto da imaginação. Nós lemos uma resposta agora há pouco que dizia que o estático vê é real para ele. Logo, o materialista pode usar essa resposta e dizer: tá vendo? Não existe nada do que vocês estão falando. Não existe um mundo espiritual. É tudo produto da mente do estático, da mente do médium. Mas essa teoria não se sustenta diante de tantas provas do mundo espiritual. Não são meras visões não passíveis de confirmação. São informações, são relatos, são experiências que espíritos que já viveram na Terra dividem conosco pela mediunidade. Então, por esses e outros tantos fatores, o argumento de que tudo é obra da mente do estático não se sustenta. Pode explicar alguns fenômenos, algumas informações, mas não pode explicar muitas outras que demonstram a existência dos espíritos e a sobrevivência da alma à morte do corpo físico. Passemos ao item chamado Segunda Vista. Pergunta 447. O fenômeno a que se dá a designação de segunda vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta: tudo isso é uma só coisa. O que chamas segunda vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Percebam que ele diz que é a mesma coisa, mas a sua explicação denota que é diferente a segunda vista do sonambulismo, por exemplo. A não ser que o sonambúlico não esteja adormecido, né? Se a interpretação for essa, então de fato é a mesma coisa. Segunda vista é a vista espiritual, é o que o espírito encarnado está enxergando do mundo espiritual. E como ele está num processo de sonambulismo, o seu corpo não está adormecido, mas ele está em transe mediúnico, vendo o mundo espiritual. Segunda vista é a mesma coisa. Está desperto, mas está vendo algo que não está no plano físico. Pergunta número 448. É permanente a segunda vista? Resposta: a faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão porque esses espíritos se manifestam a vós com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Olha quanta informação interessante nessa resposta. Primeiro,
a segunda vista é permanente, o exercício não. Por quê? É uma faculdade do espírito. Por isso ele dá o exemplo dos mundos superiores. No vídeo que foi ao ar essa semana, nós falávamos dos habitantes de mundos superiores. E aqui nós podemos ter a informação que complementa o nosso estudo de que a maioria dos habitantes de mundos superiores, quando tem essa segunda vista como um efeito natural do planeta em que vivem, é como se fossem os sonâmbulos lúcidos aqui da Terra. Confirmando o que eu disse que, mesmo no mundo de provas e expiações, nós podemos imitar um pouco os habitantes de mundos superiores. Os sonâmbulos lúcidos, aqui na Terra, agem como um habitante de mundo superior. Por quê? Todos eles, nos mundos superiores, têm a mediunidade como uma faculdade inata, porque enxergam o mundo espiritual. Têm a matéria muito menos densa do que a nossa e, por isso, conseguem sentir o mundo espiritual de uma forma muito mais direta. Além disso, os espíritos de mundos superiores se desprendem mais facilmente. Dialogam pelo pensamento, apesar de manterem a voz articulada, a linguagem articulada ainda. A dupla vista, portanto, é uma faculdade permanente do espírito, porque ele entra em contato com o mundo espiritual, seja em qualquer planeta, por meio da mediunidade, mas nos mundos superiores é uma faculdade muito mais natural, já que não há os obstáculos da matéria densa que temos na Terra. Pergunta 449. A segunda vista desenvolve-se espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? Olha que pergunta interessante. Desenvolver a mediunidade é algo espontâneo ou é algo derivado da vontade do indivíduo? Resposta: as mais das vezes é espontânea. Porém, com frequência também a vontade desempenha importante papel no seu desenvolvimento. É por isso que vemos muitos centros espíritas usando esse termo, desenvolver a mediunidade pela vontade. Quantas vezes nós falamos aqui, né? Que a vontade é um poder divino que Deus nos concedeu. Todos temos a força da vontade como uma força poderosíssima. Nós podemos quase tudo pela força da vontade. As únicas limitações são aquelas derivadas da nossa inferioridade. Quanto mais elevados, maior a nossa vontade tem poder. Concretiza, manipula energia, fluidos e seres mais inferiores para que realizem a nossa vontade. Então, pela vontade, que é uma propriedade poderosíssima do espírito, um atributo dos espíritos, nós sim podemos desenvolver a dupla vista ou a mediunidade para enxergar o mundo espiritual. Na maioria das vezes é espontânea, as pessoas já nascem médiuns, mas sim é possível desenvolver pela vontade a segunda vista. Toma para exemplo de umas dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de sorte, algumas das quais dispõem desse poder, e verás que é a vontade que as auxilia a entrar no estado de segunda vista e no que chamas visão. Notem que essa resposta confirma que existe sim a mediunidade da segunda vista para aqueles que leem a sorte, os destinos das pessoas. Nós temos a figura da cigana, né, que lê a mão, que tem o baralho para ler a sorte. Ali é uma mediunidade, uma segunda vista, né? E aí voltamos para o tema de que se a pessoa abusa ou quer explorar a mediunidade, ela vai estar assessorada por espíritos enganadores. Então nós não estamos dizendo aqui que todo fenômeno de leitura de destinos é um fenômeno legítimo, mas sim é real, né? Pela vontade, quem tem a mediunidade, ela pode desenvolver essa segunda vista para enxergar o destino das pessoas que estão ali
registrados no seu perispírito por conta da programação reencarnatória. Então é uma mediunidade real. Só devemos ter cuidado, como devemos ter cuidado em todas as mediunidades, para a enganação, a mistificação daqueles que querem abusar da faculdade. Pergunta 450. A segunda vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Ele está praticamente repetindo se pode ser desenvolvida, né? Resposta: sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então é basicamente a mesma pergunta em relação ao desenvolvimento. Se pode desenvolver, pode-se pelo exercício e pelo trabalho aprimorar-se a faculdade, né? Item A. Esta faculdade tem alguma ligação com a organização física? Resposta: incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Olha que interessante. Muita gente, e eu me incluo nisso, não tem mediunidade, mas sente o mundo espiritual de alguma forma. Eu, por exemplo, não tenho uma mediunidade ostensiva, mas tenho intuições, já tive experiências de sentir de uma forma mais direta, mas o organismo físico pode ser refratário, impedindo então um desenvolvimento mais amplo da mediunidade. É por isso que muitos apresentam uma mediunidade tão sensível que qualquer mudança de vibração já acarreta num fenômeno mediúnico. Ou quando a pessoa entra em contato com alguém que está adoentado, alguém que está precisando de apoio, e já vem um fenômeno mediúnico muito forte. Tem gente que já vem com esse corpo, a organização física já vem preparada para a mediunidade, enquanto que outras vieram com um corpo não aprimorado para possibilitar o fenômeno mediúnico. E isso não tem nada a ver com elevação espiritual, com nível evolutivo. Depende da missão da pessoa, da provação da pessoa. Tem gente que vem com a mediunidade aflorada como provação, como expiação, talvez, porque passará por situações vexatórias, difíceis, enquanto não equilibra a sua mediunidade. Enquanto que há pessoas que vêm sem qualquer possibilidade de perceber o mundo espiritual, com corpos físicos que são refratários ao fenômeno. Isso não significa que nós não possamos, pela vontade, desenvolver, ainda que de maneira lenta e gradual, algum tipo de mediunidade. Pergunta 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Inclusive, como complemento da última resposta também, um comentário, né? Percebe-se que as mulheres têm uma sensibilidade maior para a mediunidade. E aqui nós não queremos colocar nenhuma concepção em relação aos sexos, masculino, feminino, aos gêneros, mas sim como algo da estatística, né? O número de médiuns mulheres é maior, porque justamente o corpo físico da mulher traz uma sensibilidade maior para a mediunidade, o que não significa que homens não possam ser médiuns. Temos o maior exemplo de todos, que é Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, o próprio Cristo. O que eu estou dizendo é que a predisposição física, a organização física pode trazer elementos mais sensíveis ao mundo espiritual. Tanto que diziam que Chico tinha uma alma feminina, porque desenvolveu a mediunidade com certeza em outras existências. E, como temos informação também, aparentemente ele veio no sexo feminino por muitas e muitas encarnações, né? Mas prossigamos. Pergunta 451. Seria a segunda vista algo hereditário? Resposta: por semelhança do organismo que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um a outro. Olha só que legal, né?
A gente vê aqui no estudo de hoje, a gente viu várias nomenclaturas que os centros espíritas usam. Alguns chamam de desenvolvimento da mediunidade, outros vão criticar, dizendo que não existe desenvolvimento, mas sim educação da mediunidade. Vejam que os dois termos estão corretos. A espiritualidade utilizou os dois termos. Desenvolver, sim, pela vontade, pelo estudo, pela educação, e também educar a mediunidade. É meramente um jogo de palavras que os espíritos já haviam alertado Kardec que não importavam tanto para eles que palavras decidamos usar. O que importa é a essência do ensinamento. Então vemos sim que pela predisposição orgânica podemos falar em transmissão da mediunidade de forma hereditária. Não que a filha necessariamente será médium como a mãe foi, porém é possível que as características físicas se transmitam e, consequentemente, uma sensibilidade para a mediunidade. O desenvolvimento se dará pela educação, que também uma mãe pode educar a sua filha em relação ao contato com o mundo espiritual. Pergunta 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Resposta: a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. Olha que interessante essa primeira parte. Quantas pessoas nós vemos, até nas igrejas evangélicas, né? Onde há uma grande comoção e todos parecem estar sentindo o que eles chamam de Espírito Santo que reina no local. É uma mediunidade provocada por grande comoção. Nós não podemos confundir com a histeria coletiva, mas quando todos sintonizam numa grande comoção ou com um grande acontecimento que une os corações, é possível sim desenvolver uma segunda vista temporária durante aquela comoção, ou diante de um perigo, diante de uma doença do corpo físico. Quantos idosos, perto de desencarnar, adquirem uma segunda vista momentos antes do desenlace. São muitos e muitos casos. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Então são situações especiais. Para aqueles que não têm a mediunidade, podem entrar nesse estado especial a depender da situação. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam às vezes o desenvolvimento da segunda vista. Ele repete, a informação. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Interessante o comentário aqui de Kardec, A providência divina parece ter dado aos homens a faculdade da segunda vista nos momentos de perigo, para auxiliar no instinto de autoconservação uma saída para a nossa defesa. Diante de um perigo, enxergar, por exemplo, o mundo espiritual para achar uma solução, fugir desse perigo, como nós vemos em muitas e muitas situações. Pergunta 453. As pessoas dotadas de segunda vista sempre têm consciência de que a possuem? Resposta: nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Interessante a resposta, porque dá uma figura filosófica de que todos são médiuns. Basta analisar o que se passa conosco no dia a dia. E isso é uma realidade. Porque, como eu disse, pessoas que não têm uma mediunidade ostensiva recebem intuições, sentem a presença do mundo espiritual, sintonizam com o divino por meio de uma oração e sentem essa sintonia. Então, os acontecimentos do dia a dia demonstram, sim, que a consciência da mediunidade pode existir de uma forma direta, mas, em muitos casos, pode ser algo que a gente sequer percebe.
Pergunta 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? Interessante essa pergunta, porque muita gente tem isso mesmo. Não tem uma mediunidade propriamente dita, não tem uma segunda vista, porém tem perspicácia. Conseguem perceber certas coisas, conseguem notar que a pessoa está mentindo, que alguém está tentando enganá-la, que alguém fala uma informação e de forma intuitiva a pessoa percebe que essa informação é falsa. Isso é uma espécie de segunda vista? Pergunta Kardec. Resposta: é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Essa resposta demonstra que nós todos podemos ter esse tipo de intuição, que Kardec chamou de perspicácia, de perceber as coisas. Basta a gente desenvolver pela vontade esse desprendimento da matéria, essa irradiação do espírito, da alma encarnada, para passar a ter essa perspicácia. Item A. Pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Ou seja, a pessoa desenvolveu tanto a perspicácia que começa a notar acontecimentos que ainda vão ocorrer? Resposta: pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que num mesmo indivíduo existem todos os graus ou em alguns somente. Olha só. Duas informações. A primeira: são muitos os graus da perspicácia, da intuição, da segunda vista. E segunda, é possível sim que a faculdade seja tão desenvolvida que a pessoa adquire um pressentimento, uma presciência do que vai ocorrer, porque está ali desenvolvendo essa intuição. Depois de analisar então todas as informações sobre sonambulismo, êxtase e segunda vista, vamos a um resumo teórico que Kardec construiu. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas, em certas pessoas dotadas de especial organização física, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Então, primeira conclusão de Kardec com as respostas dos espíritos é que o sonambulismo é natural, mas em algumas pessoas que têm um corpo físico apropriado, esse fenômeno pode ser provocado de forma artificial. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado enquanto o outro é espontâneo. Então, basicamente, conceituou sonambulismo magnético como o provocado e o sonambulismo natural como o fenômeno espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém pensa em pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria então mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas? Os charlatães o exploram, dizem. Razão demais para que não lhe seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Notem que Kardec fez esse item para defender o uso do sonambulismo artificial, o sonambulismo magnético. Não é porque charlatães se utilizem desse procedimento para enganar que nós vamos abandoná-lo. Como existem maus médicos e nós não abandonamos a medicina, também existem aqueles que utilizam de forma equivocada o sonambulismo magnético, mas que não deve acarretar no abandono dessa técnica, e sim abraçá-la pela ciência para diminuir o número dos charlatães. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns. No seio da própria ciência,
onde penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder direito de cidade. Basicamente, ele está dizendo que, mesmo que a ciência negue, não queira aceitar o sonambulismo como comprovador do mundo espiritual, ele vai chegando pouco a pouco pelas portinhas até que um dia chegará pela porta larga e não mais poderá ser negado. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? Vejam que Kardec, nesse resumo, está defendendo a ideia do uso do sonambulismo para a psicologia humana, a ciência da psicologia, abraçar uma técnica que vai desvendar a alma. E não ouvir quem contesta o fato, dizendo que é produto da imaginação do médium ou da vontade de quem está experimentando. Porque nós não podemos eliminar os efeitos apenas porque os meios são diversos, nem que, sob os mesmos efeitos, tenhamos os mesmos resultados quando o instrumento também é outro. A alma tem suas propriedades como os olhos têm as suas, cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os da própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. Então ele volta à conceituação, dizendo que clarividência é uma propriedade da alma. E o sonambúlico, ele tem acesso a essa visão espiritual, essa visão que não se limita aos olhos do corpo físico e por isso pode ver onde deseja enxergar, se transportando às vezes a distâncias muito grandes. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Então aqui é interessante uma conceituação, né? Que o sonâmbulo ele não está vendo onde seu corpo está. Ele não está tendo uma visão à distância como num telescópio. Ele se transporta para o local. A sua alma se transporta. O corpo fica num local específico, mas a alma se transporta ao local da visão. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. E isso demonstra que está na alma as sensações. O corpo físico sente os fatores externos, mas é a alma que dá essa inteligência da sensação. A consequência da sensação está na alma. O sonambúlico, portanto, sente a distância e o seu corpo não apresenta nenhum traço de sensibilidade enquanto a alma não retorna. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Notem que o uso do sonambulismo cansa o corpo físico, traz um desgaste, porque o espírito está atuando em outro lugar e isso é transmitido ao corpo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita
e não tem sede determinada, já falamos. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Eles enxergam por toda a alma, porque é um atributo da alma. Todos nós temos esse atributo. Veem porque veem, sem saber o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigastro, ou no órgão que é para eles o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Olha que interessante, dependendo do médium, a visão vai estar circunscrita a um órgão específico, porque cada médium vai ter uma visão diferente em relação à conexão que existe entre a alma e o corpo. Há médiuns que imaginam que a ligação do corpo com a alma está no cérebro, então eles relatam que estão vendo por meio do cérebro. Outros vão dizer que é o coração, vão sentir essa ligação no coração, então a sua visão vai estar restrita à região do coração, mas o fato é que toda a alma enxerga. Essas variações dependem da crença do médium, que irá direcionar sua visão conforme a sua vontade e a sua crença. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Então, o sonambúlico não é todo poderoso, depende da sua elevação e do seu conhecimento. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. Então vejam que a ligação com a matéria traz às vezes algumas contradições dos médiuns sonambúlicos. Isso é natural, porque ele ainda está ligado à matéria. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. Então, além de ser difícil essa identidade de informações por conta do corpo físico, que atrapalha essas revelações, existe o fato de que muita gente utiliza o sonambulismo para matar a curiosidade. O objetivo delas não é nobre, e isso também é um obstáculo gigante para que as informações obtidas por meio do sonambulismo, seja ele natural ou provocado, tenham uma veracidade maior. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Vejam a explicação científica de Kardec como se dá a transmissão do pensamento entre dois espíritos. É pelo perispírito, como num fio elétrico, em que o fluido circula no perispírito e, consequentemente, transmite o pensamento e a ideia. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Por isso que o médium sonambúlico sente com a alma e não precisa ouvir a palavra articulada, ele lê o pensamento daquele que é o destinatário. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos, mais ou menos malevolamente, lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se retraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. Informação também muito importante, não adianta realizar as reuniões mediúnicas coletivas, onde várias pessoas curiosas vão assistir, porque isso atrapalha os médiuns, retrai a faculdade. No meio mais íntimo ou simpático, essa faculdade se expande e fica mais verídica. A veracidade das informações é maior. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Olha só, que interessante. A presença de alguém que está ali com pensamento contrário
É a mesma coisa de um médium que vai trazer uma comunicação e alguém toca nesse médium. Isso atrapalha, isso faz o médium voltar, perder o contato com a espiritualidade. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Ele só está explicando que o sonâmbulo, ele enxerga, tanto o corpo quanto o espírito, mas estão interligados porque ele está encarnado ainda. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala àquele. Interessante, né? Cada sonâmbulo vai ter o seu grau de adiantamento de conhecimento. Alguns deles acham que estão falando de outra pessoa, mas porque estão vendo o seu próprio corpo. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência, e isso acontece com todos nós. A cada encarnação nós adquirimos mais conhecimento e mais experiências. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém deles se recorda como espírito. Nós já trabalhamos isso aqui, Quando voltamos à pátria espiritual, a memória vai retornando, as conquistas que nós temos vão retornando. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem, e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Vejam que a memória do espírito que está num processo de sonambulismo, ela é mais liberta. Ele consegue se recordar de conquistas anteriores. E muitas vezes se apresenta muito mais intelectual e capaz do que na existência atual. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Não dá para comparar, o conhecimento que ele tem no estado de sonambulismo e no estado desperto. Conforme as circunstâncias e o fim que se tenha em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Notem então que são 3 fontes de informações para o médium sonambúlico: lembranças da sua própria experiência, a sua clarividência de estar lendo o ambiente e, terceiro, os conselhos que os espíritos estão dando a ele no momento do fenômeno. Mas, podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Vai depender da elevação do médium, e da permissão que ele tem de acessar certas informações. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. É por isso que o sonambulismo ele serve muito mais para comprovar a existência da alma encarnada e da sua independência em relação ao corpo físico do que propriamente um fenômeno mediúnico, um fenômeno de diálogo com outros espíritos. Certo é que o médium sonambúlico sempre se encontra com outros espíritos, mas a comprovação mesmo é de que a alma é individual, é individualizada e, liberta do corpo físico, continua sobrevivendo no mundo espiritual. Essa é a maior prova. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo, se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é sua alma, ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus, cotidianamente, nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Olha que legal essa última parte.
Até hoje, a ciência discute as sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível. Temos na física quântica os mais altos avanços, mas a negação à alma prossegue. E Kardec está dizendo: Deus oferece todos os dias os caminhos para nós reconhecermos a existência da alma e que, por meio da psicologia experimental, nós podemos obter as respostas que buscamos por tantos milênios. Mas a humanidade ainda fecha os olhos para essa realidade e ficam nas velhas discussões da metafísica abstrata. Será assim até o momento em que o homem finalmente reconhecer a existência dos espíritos, a sua interferência no plano físico e a quantidade de informações que poderá colher deles de forma direta para avançarmos na evolução. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna de certa forma palpável. Nós vimos o êxtase no início do estudo de hoje. Ele está dando só o resumo. No sonho e no sonambulismo, a alma vaga pelas regiões terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem todavia poder ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que aprendem ao corpo. Nós vimos isso no início do estudo de hoje, mas é interessante notar que Kardec coloca o sonho e o sonambulismo como fenômenos mais adstritos à nossa realidade de mundo de provas e expiações, enquanto que o êxtase é o contato com mundos superiores, como nós vimos. É uma comunicação com espíritos etéreos, com espíritos que habitam regiões muito mais felizes do que a nossa. E com o perigo, inclusive, do médium querer ficar por lá e não mais regressar. Cerca, então, resplandecente e desusado fulgor, inebriam na harmonias que na terra se desconhecem, indefinível bem-estar a invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Basicamente, Kardec descreve o êxtase como o nirvana dos budistas, né? É aquele contato com seres superiores, com anjos, com arcanjos, com o divino. É por meio do êxtase, então, que o espírito alcança esse limiar. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo, fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Ele volta a falar do perigo daquele que está em êxtase desligar-se do corpo físico. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a felicidade de avistar. Está descrevendo o que eles veem, né? Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez, e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Algumas vezes, porém, há neles mais exaltação do que verdadeira lucidez, ou melhor, a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe controlá-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito, aos seus olhos, aparências que mais o aferram às ideias ou preconceitos que nutre no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. Olha que interessante, eu falei da balança da razão hoje no estudo. E agora Kardec usa a mesma expressão, né? Que a gente precisa avaliar as revelações nessa balança racional.
Que o estático, apesar desse contato com mundos superiores, com espíritos elevados, ele pode estar sujeito à enganação de espíritos inferiores se ele não vigia, se ele se deixa levar pelos seus preconceitos. Muitas das suas visões, que ele imagina estar vindo de Deus, uma revelação que para ele, como ser escolhido, é algo que vai mudar o mundo, pode levá-lo a situações ridículas. A emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Então Kardec passou a resumir a segunda vista que nós já vimos, que é a mediunidade de perceber o mundo espiritual. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago, ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. Então ele está repetindo a informação que o espírito vê pelos olhos da alma e não pelos olhos físicos. Aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. Então ele está explicando que o atributo dessa visão é natural enquanto o fenômeno está sendo sentido, mas vai perdendo essa faculdade à medida que volta para o corpo físico e tem novamente limitada a sua visão aos olhos. O poder da segunda vista varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco mais desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. Olha que interessante os graus, de desenvolvimento da segunda vista. Começa como uma perspicácia de notar as coisas, com o desenvolvimento vem os pressentimentos e com mais desenvolvimento vem a presciência. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a segunda vista não passam de variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na natureza. Tal a razão porque existiram em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. A conclusão de Kardec, então, é perfeita, Ele diz que tudo que a gente estudou, o sonambulismo, o êxtase, a segunda vista, são fenômenos naturais que têm uma causa única, que é a sobrevivência da alma ao corpo físico, e que sempre ocorreu durante a história da humanidade. O preconceito, porém, sempre colocou-os como fenômenos sobrenaturais que não são passíveis de estudo porque são fruto de imaginação ou obra do diabo. O Espiritismo vem, por isso, esclarecer que são fenômenos passíveis de serem estudados e as respostas buscadas com razão e raciocínio podem nos trazer as informações que nós tanto desejamos desde que adquirimos a racionalidade. Encerramos assim mais um estudo do Livro dos Espíritos, rogando ao nosso Senhor Jesus que nos abençoe com a sua vibração, com a sua elevação de espírito purificado, e que todos possamos receber essas energias para aprender cada vez mais sobre o Espiritismo, sobre os fenômenos que nos cercam e, principalmente, adquirir a razão necessária para guiarmos os nossos próprios passos pela força da vontade e do querer. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um e abrir os nossos olhos para as verdades eternas. E, da nossa parte, possamos praticar todo o bem
que pudermos, vencendo nossas más inclinações e nos doando em favor dos outros para aplicar a justiça divina em nossas próprias consciências e buscarmos, acima de tudo, o serviço no bem, a prática da caridade e o autoaperfeiçoamento. Graças damos a Ele, nosso Mestre Jesus, e que os bons espíritos que o servem possam nos envolver e guiar os nossos passos na direção dele, para que encontremos, finalmente, a tão sonhada paz de consciência que permitirá uma elevação das nossas almas para o aperfeiçoamento maior junto ao nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.